Fala galerinha do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos. Estamos aqui com um vídeo aqui hoje relacionado a essa moto não estiver pegando no kick, né? Tiver desse jeito aqui, ó, sem pegar no kick, ela pode ser compressão, pode ser o lado de lá que esteja desconectado. Essa moto aqui é de um cliente, eu deixo aqui para fazer uma reforma nela geral, inclusive banco, pedal de freio, botar a moto para funcionar no start. Eu decidi compartilhar esse momento aqui com vocês aqui, mas já quero pedir já, pessoal, por favor aí de antemão, se puderem dar essa moral aí, tá deixando o seu like, curtir o nosso vídeo aí, né? Se inscreva no nosso canal aí, ative as notificações aí, o sininho, estar acompanhando aí as nossas jornadas aí das reformas das cinquentinhas, entre outras motos aí, scooter, 125, 150, etc. E vamos lá, pessoal. Primeiro passo de tudo aqui, a gente arriar esse óleo. A moto eu verifiquei aqui, se tiver óleo aqui, né? Tá retirando essa tampa aqui. Eu já tirei a bateria dela, deixei a bateria dela na carga. Ela tá ali na carga. Vou ter que estar retirando o parafuso Phillips aqui, outro que é preso aqui atrás, esses dois ganchos aqui puxaram para trás. Tá retirando essa tampa lateral aqui. A bateria dela tá ali na carga. Essa fita aqui, vocês vão estar retirando com a chave Phillips. Tá aqui o parafuso dela. Primeira coisa que eu faço já é deixar a bateria na carga. Eu vi que a bateria dela tá fraca, eu joguei até uma solução de bateria nela para ver se eu consigo tá recuperando ela, né? Nos últimos casos aí. Depois eu vou fazer um vídeo aí relacionado a como vocês estarem recuperando a bateria também. Eu acho bem viável. Primeiro passo que eu verifiquei aqui, a moto tá sem óleo nenhum. Ó, o óleo que tá muito pouco, tá bem escuro. Tá bem escuro mesmo. Tá com a coloração dela bem escura, então vamos estar arriando esse óleo aqui. Chave 17. Aqui embaixo tem um parafuso aqui, ó, bem nesse círculo aqui. Já foi projetado justamente para o óleo estar caindo aqui. Colocar uma vasilha, né? Para que o óleo esteja caindo aí. E vamos estar acessando aqui a caixa de marcha, tá vendo aqui a compressão. Mas antes eu quero ver primeiro o lado de cá. Eu vi aqui que esse lado de cá já foi mexido. Aqui tem o conector da bobina estatora, o sensor de marcha. Então vou ter que estar retirando esses parafusos aqui. Botaram até uma cola aqui embaixo, aquela cola cinza de alta temperatura, para colar essa tampa aqui. Vamos ter que estar retirando, dando uma geral nela aí. Tá com vazamento também de óleo. Provavelmente são aqueles dois retentores que eu já postei aí no vídeo, em um dos vídeos aí, né? São os retentores laterais. Vamos ter que estar retirando todos esses parafusos aqui. Tá retirando e vendo como é que tá a situação do magneto. O pedal de marcha também já foi, no caso, retirado. E agora vamos estar aí acessando aí para ver o que pode ser feito aí. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e já volto aí. Bom, pessoal, arranquei aqui a bobina estatora, sensor, a tampa daqui. E tá uma situação bem complicada. A corrente soltou daqui. Essa corrente aqui, ainda bem que não partiu, não chegou a partir, né? Ela não arrebentou, né? Vou estar acessando aqui, ver o que está acontecendo com esse motor de partida. Efetuar uma lavagem nela. Retirar todos essa sujeira aqui, jogar um desengraxante nela e conseguir estar acessando aqui essa parte de trás e ver como é que está acessando o vazamento de óleo, se ela está passando por aqui ou por onde ela está vazando esse óleo aí. Para poder estar retirando esse aqui, como já falei em alguns vídeos aí, vou estar retirando essa palca aqui, a tampa essa palca do magneto. Dá umas 3 batidas, uma aqui e outra aqui assim, para fazendo com que ela solte.
e travar com a chave L para poder estar retirando essa polca, porque à medida que quando for, ela sai no sentido anti-horário. Ela sai no sentido anti-horário, ela vai girar aqui, ó, justamente o magneto, não tem como. Então vou ter que pegar a chave L, né? Tá travando aqui no próprio câmbio aqui de marcha. E a chave 14 pode estar afrouxando aqui. E tá retirando aí esse magneto. Ver o que está acontecendo aí, porque tá com esse vazamento de óleo e por que a corrente daqui tá soltando. Tem esses plásticos aqui. Dá uma lavada também nessa corrente, a corrente tá imunda. Então galera, vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou estar retirando esse magneto. Vou ver até se consigo fazer essa retirada desse magneto. Já volto aí. Isso aqui que eu falei, pessoal, ó. Chave Allen tá travando aqui. Esse parafuso aqui, ó. Vou pegar na chave aqui agora. Chave 14. Forçar sentido anti-horário. Ó, já afrouxou a polca. Já afrouxou a polca aqui. Aqui você tem que ter 2 batidas secas com martelo de borracha. Se não conseguir, pode pegar uma marreta e bater nessa lateral aqui. Pode bater muito para não criar amostra que está estragando aqui dentro. Vou estar fazendo aqui para vocês estarem vendo também aqui. Vou pegar aqui, ó, martelo aqui mesmo, normal. Uma batidazinha seca aqui, ó. Não saiu ainda. Também não saiu. Vou dar uma girada nela. Gira aí. Vai criar uma amostrazinha mesmo. Isso aí é normal, tá? Normal. Por isso que eu falo que você tem que bater um pouquinho só nessa lateral aqui. Vocês não podem bater muito, senão vai acabar estragando essa parte aqui. Tem que amassar ela depois, tá? Saiu já essa tampa aqui. Vou pegar agora os 3 roletes. Vamos estar acessando aqui agora. Bom pessoal, como eu falei aí, é retirada aqui, parafuso chave Phillips, né? Você está conseguindo retirar ela aqui. Vamos estar identificando aqui por que está vazando, se é nesse retentor ou se é no retentor de trás, né? Deixar esse aqui que eu falo, ó, essa folga que está aqui, ó, tá muito grande, ó. Essa coroa não pode ficar com essa folga aqui toda. Isso aqui, quando a moto funciona, ela começa a jogar óleo e aí dá esse tipo de situação aí. Vou estar efetuando uma lavagem nela aqui agora, geral. A parte aqui do peão, essa parte aqui do motor. Aqui embaixo já retirei já esse protetor aqui para a corrente do motor de partida não ficar batendo aqui, né? Vamos estar verificando também esse motor de partida aqui também. Se ele está em bom estado de conservação, se ele está girando no sentido anti-horário, e está botando essa moto para estar funcionando aí novamente. Vou dar mais uma vez uma pausa aqui para estar fazendo esse procedimento, explicando para vocês aí o máximo que eu poder estar explicando. E já volto aí, galera. Vou tirar aqui só com a chave Phillips aqui, ó. Tirar esses dois aqui, desconectar a chave Phillips do fio que vem lá do relé de partida e testar ele diretamente na bateria. Tá? Vou dar uma pausa aqui e já volto aí, pessoal. Bom, pessoal, de volta aqui. Desmontei, já efetuei a lavagem dela completa, como vocês estão vendo aí, né? Deixar ele secando, deixei o óleo também ali, ó, arriando ali. Deixei a vasilha com o desengraxante, deixei a corrente ali de molho. E agora, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui no motor de arranque.
Eu vi aqui que o motor de arranque tá muito... não tá nem girando aqui, ó. Ó, ele tá travado. Ó, você vê, quando vocês girarem essa engrenagem aqui, você tem que girar com a mão mesmo, não precisa nem girar com o alicate, ó. Você vê que ele tá travado. Pode ser um rolamento, pode ser um induzido. E escova de arranque, tem que ver como é que tá o esquema aqui. Eu já deixei frouxo já com a chave Phillips, esses 3 parafusos aqui, para vocês estarem retirando o motor de partida, abrindo ele, né? E é bom também que quando isso acontecer com vocês, vocês já vão saber o que vai estar acontecendo em relação a isso aí. Bom, no motor de partida de vocês travarem, vocês já vão saber o que pode estar acontecendo. Eu creio que seja esse rolamentozinho que aqui dentro funciona, o rolamento, ou pode ser também o ímã. Pega 2 ímãs aqui que deve ter travado. Ó, os ímãs estão bons, ó. Estão no lugar. Ó, tá girando livremente. Ó, tá girando livremente aqui. Então os ímãs estão no lugar. São esses 2 ímãs aqui, ó. Vou dar uma posicionada aqui. Olha lá, aqueles 2 ímãs ali, ó. Se um deles estiverem fora do lugar, o que acontece? Ela fica travada também. Você não consegue girar. Você pode estar colando aí com um Tech Bond, né? Tá, no caso, solucionando aí a situação de vocês aí, tá? Vou estar tirando agora o induzido. Só dar uma firmada aqui. Muita pressão. Bom, pessoal, aqui ó, dando continuidade aqui, ó. Como eu falei pra vocês, o rolamento ou o ímã do copinho, né? O ímã do copinho tá ok. Tá os 2 aqui no lugar. Tá aqui, ó. Os 2 ímãs aqui, ó. Bem posicionados. Só filtrar mesmo aqui a limpeza e tá fazendo a montagem dele. O induzido, como eu expliquei também, vou tá fazendo um teste, vou fazer a limpeza deles, eu vou fazer o teste. Vai ser a próxima etapa aí. Primeiro vamos estar retirando agora esse rolamento aqui, ó. Esse rolamento aqui, isso aqui é a escova do motor de arranque. Também gasta também, vou estar efetuando a troca. Esse aqui é de bis 100, tá? Cuidado com essas molinhas aqui, ó. Vou deixar essas molinhas aqui separadas, tá? E agora pegar as 2 chaves Phillips, tá afrouxando esses 2 parafusos aqui, tá dando um prosseguimento aí na limpeza desse mesmo, e tá também retirando o rolamento tá travado. Então vocês, quando isso acontecerem aí do motor de arranque tá travado, é esse rolamento aqui, ó, ó, ele tá, ó, só com a chave assim girando, ó, ele já tá bem. Agora consegui soltar ele. Olha lá, ó, ele tá girando ali, ó. Olha lá, ele tava travado. Enfim, eu vou dar uma limpeza nele aqui toda e vou ver se eu vou conseguir destravar ele ou não. Para retirar, vou pegar as 2 chaves, a chave Phillips, tá retirando esses 2 parafusos aqui, tá efetuando a limpeza. Aqui, ó, até tá frouxo já, ó. Esse aqui é o negativo, que vai achar contato com a carcaça. E o outro é o positivo. Se calhar esse kit de escova tiver ruim, vocês vão estar colocando o kit de escova de bis 100, tá? O de bis 100 ele é idêntico a esse kit aqui. O porta-escova, tudo bem idêntico mesmo. Ele é o único que seja compatível. Não cheguei a ver se o de Krypton ele é, né? Mas acho que o de Krypton, só se for da Krypton 105, da Krypton 115 ele é diferente, eu já testei já. Só não cheguei a testar o da Krypton 105. Bom, tá aqui, ó, vou estar retirando aqui. Aqui tem um fio positivo. Um fio positivo, tem que estar gerando ele, tem que estar desconectando ele daqui também, ó, para poder estar gerando esse
o contato dele positivo. Tem que estar abrindo aqui, ó, com esse parafuso. A gente não tá retirando ele aqui também. Isso aqui, bem dizer, um passo a passo aí de os contatos. Por quê? Eu vou explicar para vocês como funciona. Quando essa parte aqui ela encosta no motor, vamos lá, essa parte aqui, ó, quando essa parte aqui ela encosta no motor, aqui funciona a corrente, correto? Ó, que tá girando normalmente, onde pega aquela correntezinha lá do magneto, aqui, ó, ali dentro ali. Então, quando isso aqui encosta, ele fecha o contato com o negativo. E quando você pressiona o botão de partida, ela fecha o contato com o positivo. Fechando o contato com o positivo, você vai estar acionando o fio, ele é conectado nesse ferrinho aqui, ó. Deixa eu ver se aqui, ó. Esse ferrinho aqui, ó. Esse ferrinho aqui. Deixa eu estar retirando aqui. Aqui, ó. Ele é preso nesse ferrinho aqui, com aquele parafusinho bem fino, correto? Então, isso aqui fecha o contato com o negativo e esse aqui o positivo. Então, ele vem para cá, a escova. Esse aqui, ele vem, traz o positivo que faz girar o induzido. O induzido é essa pecinha aqui, ó. Mas para poder girar também, se o ímã não tiver posicionado nessa direção aqui, ó, desses dois traçozinhos aqui, ó, tem esse aqui, ó, pode ver que ele tá bem no meio, ó. Olha lá, tá bem no meio desse traço. E o outro traço, ó, também tá no meio. Ó. Então, se não tiverem posicionados aqui, tiverem posicionados lados opostos, o que vai acontecer? O induzido vai girar ao contrário. Girando ao contrário, a moto não vai funcionar nunca, tá? Na partida elétrica, tá bom? Então, justamente através desses dois contatos aí, é que onde vocês vão estar acionando o motor de partida. Vou estar prendendo aqui novamente aqui, ó. Vamos ver se eu consigo estar retirando ele sem pausar o vídeo. É porque com uma das mãos fica muito complicado de estar fazendo. Eu vejo que essa montagem aqui ainda é até original. Tá parecendo ser até a original dela. Vocês dão uma batida para poder estar descolando. Não pode bater muito bruto, por causa que isso aqui é um material muito frágil. Aqui, ó, já descolou. Ó, descolou. Essa aqui é a primeira parte do motor de partida. E essa aqui é aquele contato que eu expliquei para vocês. Esse aqui eu estou ensinando passo a passo como vocês vão estar trocando a escova, tá? Então, se a sua Adafrazeg 50, Bis, ou Krypton, Shinerai, qualquer moto dessas que possuem esse estilo, vocês podem estar fazendo dessa forma aqui. Aqui, ó. Retirei o fio positivo. Retirado o fio positivo aqui. Essa borrachinha tem que ter para poder não deixar a água entrar para dentro do motor de partida. Assim como aqui também leva uma junta, tá? Agora é só puxar aqui, ó. Aqui, ó. Só puxar, ele já vem, saiu completo. Só que é muita sujeira. Um detalhe importante é esses dois isoladores aqui. Esses aqui são isoladores para quando a escova trabalhar aqui dentro, vocês não deixarem ela encostar aqui. Principalmente o positivo. O negativo ainda pode encostar, mas o positivo não. Então vocês têm que estar atentos justamente nisso aqui, nesses dois isoladores aqui. Vou estar efetuando a limpeza e vou estar trocando as escovas dela. A escova está muito gasta. Aqui, ó. A pastilhazinha é bem fininha, assim como o rolamento também. Estou com receio de colocar esse rolamento aqui, ó. Ele nem na mão está girando direito. Eu vou estar trocando esse rolamento, né? A numeração dele é Z669. Vou estar pegando um novo aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse aqui é um rolamento novo. Deixa eu ver se a câmera consegue dar uma focada. Aqui, ó.
Deixa eu ver aqui, ó. Z699. Aqui, ó. Z699. Desculpa, pessoal. Z699. Não vai dar. A câmera não tá conseguindo focar. Mas é Z699, tá? Não tá dando pra câmera dar, tá dando uma focada legal. ZB99, essa é a numeração. Pode ver aqui, ó, é idêntico daqui. Vou estar retirando ele aqui. Para retirar tem que pegar uma chave de fenda, bater ele ao contrário, né, nas costas deles aqui, ó, dele aqui, para poder estar pressionando ele para fora, tá? Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Esse procedimento não tem como fazer com uma das mãos, então vou dar uma pausa no vídeo, vou estar retirando esse rolamento, efetuando também a limpeza. Vou estar mostrando também para vocês o teste do induzido, tá? E essa peça que tá aqui, vou estar efetuando a limpeza dela também, tá? Tá efetuando a limpeza daqui, retirando, botando esse rolamento novo e já volto aí, pessoal.